Os antigos chineses diziam que se você tem uma panela vazia, você pode usar ela para fazer qualquer coisa. Mas quando você enche essa panela de arroz, então agora você tem o arroz e não pode mais usar a panela até que você esvazie ela de novo, né? O que isso significa? Significa que para que nossa mente, para que nosso inconsciente receba a inspiração, a gente precisa esvaziar as ideias, né? A gente precisa fazer uma limpeza, que é como tirar o arroz, né? E essas ideias antigas, esse arroz, é o que nós podemos levar em consideração, é o que nós podemos chamar de nossas crenças. É claro que não é simplesmente pegar todas as crenças, assim como se pega o arroz e joga fora. Não é assim que vai funcionar. Mas o trabalho ericksoniano com os grupos, né, que é o grupo de crescimento, ele é um trabalho que ajuda a fazer essa limpeza. Ele vai pegar esse arroz, vai esvaziar essa panela e o arroz vai ser colocado no lugar correto e a panela vai ficar livre para ser usada novamente para que a gente possa fazer coisas novas, né? Então, a ideia do grupo de crescimento é que a gente possa realmente entrar num modo de funcionar diferenciado, né? Vários autores que acreditam nessa teoria, que utilizam essa abordagem, dizem que o ser humano foi feito naturalmente, a natureza humana é feita para prosperar, para progredir, para ser feliz. Então, se essa é a natureza humana, se a nossa natureza é ser feliz, é ser próspero, é estar tudo bem, por que tantas vezes a gente está tão preocupada com as coisas, a gente se sente tão ansiosa ou então tão deprimida e está sempre enfrentando vários problemas e não consegue evoluir, não consegue seguir adiante? A resposta que eles trazem são os aprendizados incorretos. Quando a gente é criança, o meio, o que está ao redor, né, o que é que a gente vai vendo, ouvindo, sentindo, entra sem filtro nenhum, né, sai do ambiente externo e entra para o ambiente interno sem nenhuma regra. A gente não consegue separar muito bem, isso é legal, não, isso não é tão bom, deixa daí, né? Por exemplo, você vê sua mãe em um dia que ela tá muito nervosa, muito brava e ela sai gritando, homem não presta. Aí ela chega naquela raiva, naquela hora, minha filha, você não mexe com homem não, porque homem nenhum presta. Você, quando criança, não tem uma maturidade para falar assim, não, mãe, olha, a senhora está errada. Existem homens que prestam, sim. Pode ser que você tenha tido experiências negativas com alguns homens, mas sim, existem homens dignos de confiança. Então não faz isso, né? Então essa ideia de homem não presta, entra sem filtro e isso pode gerar uma crença que é um aprendizado incorreto. Então você aprende que homem não presta, você aprende que você não pode confiar em homem. Isso é só um exemplo, né? Isso acontece em todos os âmbitos da sua vida. A maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você vê o seu trabalho, as relações de forma geral. Tudo isso que você vai vivendo ao longo da sua vida vai gerando esses impactos emocionais e trazendo a formação desses aprendizados, dessas crenças, né? Então, quando a gente pensa, poxa, então se isso que eu sei não é tão bom assim, claro que entram as coisas boas também, tá? Mas a gente vai fazer a limpeza do que tá negativo. Se isso que eu sei não é tão bom, atrapalha o meu desenvolvimento, o que eu faço então para mudar isso, né? Algumas abordagens falam da repetição, de você repetir uma nova crença, uma nova frase, escrever, fazer exercícios mentais, fazer exercícios físicos. Existem N formas de você transformar uma crença. Mas quando a gente pega no trabalho ericksoniano com os grupos, quando a gente pensa no grupo de crescimento, como é a forma que isso é feito, né? A forma que é feita é uma conversa com o inconsciente. O nosso inconsciente, ele se comunica de uma forma diferente do consciente. Quando eu escrevo, quando eu penso, uma questão matemática, isso é da ordem do racional, é a razão que entende esta linguagem. O inconsciente, ele entende uma linguagem um pouco mais branda, um pouco não tão objetiva, né? Então a gente trabalha muito com as visualizações e com a respiração consciente, que é quando você para perceber o ar entrando e saindo do seu corpo. Então, o trabalho no grupo de crescimento envolve muito essa questão de trazer essas imagens curativas. Então, algo que seria da ordem do racional. Escreva 50 vezes a frase no seu caderno, existem homens bons. Como que seria um trabalho similar, de uma mudança de crença?
dentro do grupo de crescimento baseado na terapia ericksoniana. Você fecha seus olhos e imagina que a sua respiração aos poucos vai desembolando esses nós com relação aos homens. Você imagina alguns homens na sua frente, imagina que a sua relação com eles vai sendo limpa e transformada pela sua respiração, e aí tá feito, né? Pode parecer superficial, pode parecer bobo, mas não é. É um trabalho muito profundo, é um trabalho que se conecta diretamente com a questão que você não tem acesso. O nosso inconsciente, ele é muito inacessível no modelo de vida que a gente tem hoje, né? Principalmente porque o foco é no que você controla, no que você manda, no que você domina, e a gente não manda, não domina o inconsciente dessa forma, ele tem um modo próprio de seguir adiante. Mas a partir dessas induções, desses exercícios de visualização, da respiração, você consegue encontrar um canal assertivo de comunicação com o seu inconsciente e mudar a crença onde ela precisa ser mudada, que é lá na raiz, que é lá dentro de você, né? E aí, essa comunicação nova sendo feita, gera-se um novo aprendizado, né? Esvazia-se a panela de arroz. O pouquinho do arroz que serve a gente guarda, o que não serve do arroz é jogado fora, e fica livre ali para você colocar novas coisas, né? Você usar isso, a sua panela mental, a sua panela emocional, digamos assim, de uma forma mais assertiva. Então é isso que a gente começa a aprender no grupo de crescimento, tá? Esses são os primeiros passos, é entender a importância das visualizações e da sua respiração.